apresentadora que vai ver este programa. Comigo, a apresentadora Luísa Carlos, apresentadora deste programa Dicas com a Lourdes, que tem como objetivo motivar, aprender sobre mitos e verdades alimentares, maquiagem, religião, etc. E temos nosso convidado especial, que vai falar seu nome e debater os assuntos. Religião. Como se chama? Bom, primeiramente quero agradecer às pessoas que estão ou que irão nos assistir e agradecer pelo convite que me foi concedido pela apresentadora e toda a sua equipe que trabalham junto neste programa, em especial a nossa cameraman. Também saúdo a ela. Indo concretamente naquilo que foi a questão da nossa apresentadora, meu nome é Israel Bento. E já que hoje temos um assunto, um tema que fala acerca da religião, qual é o nome da igreja que frequenta? Bom, também agradecer o tema do dia de hoje, pois pouca gente nesses dias, nesses últimos dias, tem tido tempo para poder falar coisas de religião. Minha igreja, ou a igreja em que eu participo culto, ou a igreja em que eu cultuo, chama-se a Assembleia de Deus Internacional. Onde se localiza? Bom, em todo o país, está sediada em todo o país e além fronteiras, mas cá em Moçambique, está na cidade de Chimoio. Eu cultuo lá mesmo em Nhamatanda, e é no terceiro bairro, se não, a memória não me falha, é lá onde se situa a igreja. Com quantos anos se converteu? Yeah. Não é uma pergunta muito difícil como parece, mas também não é fácil eu responder quanto em que me converti. Isto é, quando os meus pais já eram religiosos, não é? Então, fui crescendo numa família de cristãos. A minha família praticamente foram aqueles que nos ensinaram a irmos à igreja, mas quando eu tive uma idade, por ali 8 anos para lá, é quando eu entendi a essência, se calhar, a essência da religião. Então, conversão, no entanto, não quero aqui falar coisas que não são, não é de conseguir dizer quando em que eu me converti, porque eu sempre fui de ir à igreja desde a minha infância. Desde a minha infância. Não quero dizer que fui nascido na igreja, porque na igreja não tem maternidade. Não. Não vou dizer que nasci na igreja, porque lá não tem maternidade. Mas não tenho uma data, não é uma data real de que eu me converti no dia X, porque sempre os meus pais me levaram à igreja, até os dias de hoje. Qual foi o ano que se batizou? Ali sim. Eu fui batizado em 2005. Eu fui batizado em 2005. Eu acho que foi 2005, entre 2005 a 2006. Entre 2005 a 2006, quando eu fui batizado. Ainda me recordo, fui batizado com um evangelista de nome José Roque. De nome José Roque. Isso foi na província de Manica, no distrito de Barro. Não vou precisar dizer a data, já não faço ideia qual é a data, mas entre 2005 a 2006, quando eu fui batizado, depois de um programa que tivemos em abril. Sim. Abril desse ano? Abril de 2005 ou 2006. Depois deste tal programa que tivemos, se não foi aquilo de oração e jejum, depois daquele programa é quando fomos levados para um rio, não é? Para um rio, e lá tivemos esta cerimônia de batismo. E qual foi a sensação depois do batismo? Bom, segundo as escrituras bíblicas, o batismo é renascer. Sim. Não é? É nascer de novo, é renascer. Quando fala-me da sensação, é do que eu senti, praticamente é isso. Sim.
no dia do meu batismo. Bom, eu me senti nova pessoa. Quando falamos de renascer, é deixar de fazer aquilo que a gente vinhamos fazer, tornar-se numa nova pessoa. Eu me senti uma nova pessoa. Renasci em Cristo, uma nova pessoa. Então, partindo dali, eu me senti uma outra pessoa. Sim. Vamos para nosso primeiro intervalo e voltamos já. Mozart Music, só novidades. Como é que eu cheguei aqui? Do nosso pequeno intervalo e ainda estamos com o nosso convidado ainda a debater. E para ti, o que significa batismo? Batismo é nascer de novo. Para ti, batismo significa nascer de novo? Não. Batismo é renascer. Jesus Cristo, quando queria começar com o seu ministério, primeiro foi ao rio, ao encontro do João Batista. João Batista batizou Jesus com a água no Rio Jordão. Era o renascer. Era o renascer. Sim. Eu acho que depois da conversão, um indivíduo, quando converte, de seguida deve ser batizado para ser uma nova pessoa. Converter é para ele mudar daquilo que era para aquilo que fazia. Perdão, deixar de fazer aquilo que fazia para fazer para seguir uma outra coisa, o outro caminho. Isso é que se chama renascer ou mudança de atitude, renascer. Foi batizado a pessoa, Jesus foi batizado e começou com seu ministério. Eu acho que é isso, é renascer. Ou, na gíria popular, nascer de novo. E o que representa Deus na sua vida? Bom, Deus na minha vida representa tudo de bom. Mais ou menos tudo, tipo... Deus... eu me converti, fui batizado, tornei-me religioso, um cristão, não bem religioso, mas um cristão. E ensinaram-me que Deus é o único ser, não é? É o único ser que existe no mundo, no universo, em que nós devemos adorar. A única pessoa em que temos que adorar é Deus, é a pessoa que fez existir tudo quanto temos neste preciso momento. Então, é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser glorificado. Estamos certos. E qual foi o desafio que a igreja tem nesse período de Covid-19? As igrejas têm um grande desafio. Do ponto de vista, este período em que estamos, o mundo em si foi assolado por uma pandemia de Covid-19. As igrejas têm um desafio muito maior, porque o mundo agora, as nossas autoridades do mundo, traçaram ou delinearam algumas coisas para que nós possamos cumprir. O nosso governo, como por exemplo de Moçambique, em coordenação com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disseram que devemos colocar as máscaras, sim, as máscaras faciais, e que devemos nos distanciar.
mais ou menos 1,5 metro por ali. Então chegou uma fase em que a doença começou a alastrar-se pelo mundo, porque a doença é muito contagiosa. Fomos proibidos, ou as igrejas foram proibidas em que as pessoas cultuassem. As pessoas foram proibidas de cultuar para evitar que a doença prolongue-se, prolifere-se por pessoas. Então, é um desafio sim, para um cristão, posso assim dizer, não só na casa de adoração onde nós podemos pedir a presença de Deus. Nas nossas casas nós podemos orar. Eu acredito que todo cristão neste período, ou antes do governo levantar as ações ou as medidas em que haviam tomado por conta de Covid-19, todo cristão ajoelhava ou com a sua família procuravam orar. Eu recordo-me alguns meses atrás, as igrejas foram reabertas, mas tínhamos que obedecer perdão, tínhamos que obedecer aquilo que eram as recomendações do Ministério da Saúde, que deveríamos nos distanciar por 1,5 metro, temos que ter lá o álcool em gel, 70%, para desinfetarmos as nossas mãos, lavarmos as mãos com sabão e termos as máscaras. Nas igrejas, são coisas novas, em que nós, os outros das igrejas protestantes, tem sido difícil, porque algumas igrejas têm os profetas, pastores, algumas pessoas impõem a mão na cabeça. Isso obriga que o pastor ou o profeta aproxime ao crente. Então, estando nós nesta situação do Covid-19, não há esta possibilidade. E também é um desafio. Não é? É um desafio. Bom, os desafios são enormes, mas acredito nós, como pessoas de Deus, eu particularmente como um cristão, conseguir ter algumas balizas. É um número muito reduzido de 3. Aliás, quando digo número reduzido, é uma família. Se a minha família é de 3, 4 pessoas, nós em casa podemos orar. Podemos adorar ao nosso Deus, para não ficarmos assim, sem a presença de Deus, porque esta doença é uma doença que se calhar veio para ficar. Mas eu tenho algo a lamentar nesta situação. Nas igrejas, assim, na igreja primitiva ou na antiguidade, quando um Estado tiver problemas, tiver problemas de uma doença ou de praga, nós, numa primeira fase, deveríamos pedir a Deus. Pedirmos a Deus, temos alguns exemplos, pessoas pediram a Deus. O país decretou-se que o país deveria entrar em oração de jejum por 10 dias para que Deus possa ouvir. Possa ouvir. A Bíblia disse, se o meu povo clamar por mim, não há nada que eu não possa responder. Então, estando nós, ou no mundo em que nós estamos, fomos assolados por esta doença, deveríamos primeiro colocarmos a Deus, pedirmos a Deus em primeiro lugar, para poder resolver uma situação dessa. Bom, e como um cristão deve se vestir? Esta pergunta, de facto, é um desafio para poder responder o cristão atual. O nosso cristianismo atualmente é este. Não sei como que podemos relacionar a moda e o cristianismo. Eu acho que é assim. Como podemos relacionar a moda e o cristianismo? Não é? Se há uma camisa em que está, desculpa pela expressão, na linguagem popular, está a bater. Então, o cristão atualmente quer levar a mesma camisa que está a bater lá fora para poder ir à igreja. Temos visto muitos ministros, pastores, atualmente nas igrejas, colocam as calças, não é? A altura das calças, mais ou menos depois do joelho. É quase depois do joelho. Essa toda parte, ela fica assim.
Não estou a dizer que é errado, mas é uma moda. Na antiguidade as coisas não funcionavam assim, não é? O formato de cabelo, os nossos pastores atualmente, profetas, fazem cortes daquilo, um corte em que ele quer. Tiram aqui, deixam o cabelo ao meio, coisas que nós na antiguidade não fazíamos. Então, há de ser difícil dizer que se aquilo é errado ou não, se aquela forma de vestir é errada ou não. Agora as pessoas de antes não iam de calça. As mulheres, principalmente, não iam nas igrejas de calça. Mas hoje em dia vai-se de calça. Anteriormente as mulheres deveriam pôr lenço, não é? Deveriam tirar cabelos. Não deveriam colocar brinco em algumas igrejas, em algumas seitas religiosas, não é? Maquiagem também. Essa coisa de maquiagem, não é? Yeah. Então, mas hoje em dia não. São coisas que estão em primeiro lugar. São coisas que estão em primeiro lugar. As pessoas vão... Bom, a Bíblia diz assim, Deus não quer a sua forma de vestir, mas quer o seu coração. Eu acho que, não posso precisar dizer qual é o versículo, mas não quer dizer que nós temos que ir nas igrejas. Não é? Não devemos apegarmos neste versículo, se calhar, ou estes dizeres, para podermos irmos assim, de uma forma não decente na igreja. Não é? Estamos a falar num lugar onde pousa o Espírito Santo e as pessoas vão lá de camisa, como chama? Bom, eu consigo, dizem blusas de alça, não é? Quando há blusas de alça, uma saia que se calhar vai até os joelhos, até acima dos joelhos, com uma deixa, calções para os rapazes, ou uma calça que está quase às nádegas, não é? Coisas não quer dizer que nós temos que nos apresentar assim na casa de Deus. Na casa de Deus é um local sagrado. É um local onde nós nos sentimos à vontade. É um local onde o Espírito desce. Não é? O Espírito desce para poder tocar nas pessoas. Agora, de uma forma não decente, de uma forma não boa, eu acho que não seria bom a gente nos apresentar com um tipo de roupa esquisito, não é? Roupa do mundo. E a roupa é aquela parte que eu disse, o cristianismo e a moda. Não, a roupa em que está a dar de fazer lá fora, nós queremos levar a mesma roupa para cá na igreja. Nós não sabemos qual foi a forma de criação daquela. As pessoas fizeram aquela roupa para o quê? Não é? Para o quê? Porque tem aquelas roupas que deixam toda a parte de trás fora, só vem com algumas fitas. São algumas fitas. Bom, eu tenho visto até pastores, alguns pastores, algumas igrejas, apóstolos, estão com dreads. Não estou a dizer que é proibido, não é? Mas temos que ver bem esse assunto. Estamos a falar de cristianismo, onde tudo é puro, onde tudo é santo. Mas estamos lá com um jovem, um pai da igreja, que as calças estão meio baixadas, tem brincos, tem dreads. O cristianismo que temos atualmente. Algumas pessoas tendem a resistir à mudança. Então, se não estão a resistir à mudança, porque eles estão a levar a moda mundana para a moda para o cristianismo ou para as igrejas. Assim. Saímos para nosso segundo intervalo e voltamos já. Mas onde é que eu estou? Mozart Music, só novidades. Como é que eu cheguei aqui? No nosso segundo intervalo, e este é o último bloco, como cristão, desculpe, qual é o conselho que tem para a sociedade? Bom, para a sociedade cristã, ou a sociedade em geral em si, primeiro tenho um apelo. Nós todos temos que nos precaver desses dias.
Esta aqui é mais uma praga. A única solução para esta praga é ajoelhar-nos e pedirmos a Deus. Na sinceridade, um cristão não deve ficar fora do convívio espiritual. Eu quero pedir a toda a comunidade cristã, não é? Ou a comunidade em geral, para podermos levarmos a sério. Em qualquer lugar onde estivermos, temos que pedir a Deus, qualquer igreja, qualquer cristão, de todas as setas religiosas que existem no mundo, é o momento de refletirmos. Por que não dizer que se calhar estamos no momento, estamos a viver os últimos dias, onde a própria Bíblia diz, nos últimos dias surgirão isto por aí fora. Será que esta pandemia da Covid-19 não pode nos levar a entender que estamos a viver nos últimos dias? Portanto, todo cristão deve estar muito atento por isto, porque esses dias em que estamos a viver me parecem os últimos dias. E não quero esquecer, dizer-vos que nós todos devemos obedecer aquilo que são as orientações do governo, do Ministério da Saúde, de lavarmos as mãos frequentemente com água e sabão, se não tiver, usarmos cinza. Não esquecendo do próprio álcool em gel, para podermos desinfetar as nossas mãos. Temos um desafio nos transportes, mas temos que portar a nossa máscara facial para podermos nos combater deste mal, porque este mal, de facto, é uma realidade. Sendo uma realidade, toda a sociedade é chamado a levar ou a encarar esse assunto a sério. É por ali a nossa apresentadora. Eu tinha essas palavras como últimas considerações, não é? Para os nossos telespectadores acerca dos dias de hoje, para um cristão e por ali. É importante que a gente fique alerta mesmo. Sim, realmente é muito importante. Isso é para o quê? É para evitarmos que as coisas nos encontrem de surpresa, não é? Toda a mídia, ela, a nível nacional, está a anunciar, está a chamar a atenção. Agora, em Moçambique, temos esta situação em que o governo relaxou as medidas e o governo disse para podermos cultuar, mas num número não superior a 50, obedecendo todas as medidas de segurança, não é? O distanciamento, o uso obrigatório de máscara, a lavagem das mãos, e temos aquele aparelho para medirmos a temperatura, que é muito importante. Então aqueles que lideram as igrejas são chamados a levar isso a sério, não é? Não devem fazer de conta. Ninguém não estão nos ver. Se o governo a levar a brincadeira, se o governo disse não devemos colocar numa igreja, num local fechado, acima de 50 pessoas, nós temos que obedecer. Ainda disse, num lugar aberto são 100 pessoas. Lugar aberto são 100 pessoas por aí. Então, temos que obedecer. A comunidade deve obedecer esta parte. É por aí. E últimas considerações. Bom, eu quero agradecer toda a sua equipe de novo, de trabalho, e também elogiar este programa, dizer que é Dicas da Lourdes. É muito bom, é uma boa iniciativa. E Deus vai ajudar. E temos que ter parceiros para essas coisas, para termos uma boa câmera, não é? Temos que pedir à comunidade, não é? Pedirmos à comunidade um apoio para podermos comprar uma boa câmera e termos aquilo que a gente precisa, não é? E para o canal em si crescer, não é? Para o canal crescer, e agradecer àqueles que vão nos assistir ou que estão nos assistir. Temos muito por agradecer. Previnam-se da Covid-19. Temos que obedecer tudo aquilo que são as medidas de segurança, medidas de prevenção, queria dizer. E muito obrigado. Até um dia. Nós ficamos por aqui. Use máscara. Se for a sair, lave mão com água e sabão ou cinza. Até a próxima.